Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes da gente ir para a pauta principal, somente aqueles recadinhos que eu sempre dou. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, manda para todos os seus amigos. Pode comentar bastante aqui no canal. Se quiser ajudar o canal de outra forma, nós temos a ferramenta Seja Membro, para caso você considere a possibilidade de ser membro. E temos também aqui a ferramenta do Valeu, que é onde você contribui com qualquer valor que você quiser aí pro canal, tá bom? Recados dados, vamos para o nosso pós-jogo de estreia no Campeonato Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. Aconteceu o que eu já imaginava que ia acontecer, eu não estava esperando um jogo fantástico. Eu acho que tinha muita gente colocando muita expectativa nos meninos da base. Eu sei que a base do São Paulo, ela requer muito cuidado e ela requer muita atenção. E eu achei muito... Eu não sei se essa é a palavra correta, né, que eu vou utilizar, mas eu achei muito cruel o que fizeram com os meninos da base. Porque se vocês analisarem, a pré-temporada para mim não foi benéfica para o São Paulo. Eu acho que realmente, em alguns casos, não serviu para muita coisa, porque eu vi que muita gente comentou e eu concordo, o São Paulo tá jogando igual terminou jogando 2024, mesmo com as duas peças que chegaram. Então foi uma pré-temporada que não foi benéfica e que eu não tiro ponto positivo algum dessa pré-temporada. Para mim, o São Paulo deveria ter ficado no Brasil e ter iniciado a temporada com foco total no Campeonato Paulista, que é a competição que realmente vale alguma coisa e é o início da temporada. E aí o que o São Paulo faz? Leva os titulares para os Estados Unidos, né, praticamente o elenco inteiro, depois manda de volta uma parte da galera que estava nos Estados Unidos e aí tira os moleques que estavam concentrados para semifinal da Copinha, exaustos, porque a Copinha joga um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Eles estavam exaustos, eles jogaram contra o Fluminense, foi um jogo extremamente difícil, onde eles se classificaram nos pênaltis, depois tiveram um jogo extremamente difícil contra o Cruzeiro e se classificaram de novo. E aí eles pegam, tiram os meninos de Araraquara, jogam para Ribeirão e agora os meninos vão voltar de novo numa viagem de ônibus, vão voltar para Araraquara de novo para jogar amanhã contra o Criciúma. Então é muito cruel o que foi feito. E eu sei que vai ter gente que vai tomar por base e já vai querer, Nossa Senhora, que os moleques sejam enforcados em praça pública. Desculpa, mas essa é realmente isso que acontece, porque em suma maioria, a torcida do São Paulo não tem paciência com a base. E isso é de muito tempo. A gente queima muitos jogadores da base por conta disso. Então, assim, é difícil ter um jogador que sobe e já é unanimidade logo de cara. Então, hoje, o que eu pude ver, nitidamente, falta de entrosamento do time, o que é óbvio, né? Porque uma coisa é os moleques jogarem sob o comando do Alan Barcelos e jogarem ali dentro do estilo de jogo que eles estão acostumados a jogar, e outra coisa é tirarem eles exaustos da onde eles estavam para jogar em Ribeirão, para depois voltar de novo para Araraquara e jogar a semifinal. Então eu vi um time desentrosado, porque tinha boa parte do time titular, né? E os moleques da base, o banco praticamente era de meninos da base. Então quem que a gente tinha? Arboleda, Ferrarese, Santilongo, Rafael no gol e Sabino. Eu acho que eram esses jogadores, de resto era tudo da base. Então, Henrique Carmo, William Gomes, que também estavam na pré-temporada, Henrique Carmo, William Gomes, Ria Francisco. Então, o que eu vi nitidamente foi um desentrosamento, o que é comum de acontecer. E não foi um jogo perfeito. Eu acho que a gente sofreu tanto para tentar assistir esse jogo, a gente sofreu tanto para achar um streaming que passasse o jogo. Gente, eu tentei de tudo. Eu tentei no multicanais, eu tentei no Discord, eu tentei em tudo quanto é lugar para no fim terminar assistindo o jogo através de um Instagram que estava transmitindo ao vivo. Eu tentei de tudo quanto é forma. E não foi um jogo espetacular, não foi um jogo legal de se assistir, foi um jogo que realmente deu sono. E eu não vou chegar aqui e falar assim, os moleques da base são ruins. Não, eles são bons. O São Paulo teve um começo muito bom, e em específico, para mim, do Rian Francisco. Eu acho que o Rian Francisco, quando acabar essa Copa São Paulo, ele precisa subir para o profissional e ser lapidado para ser utilizado no profissional. De dizer de uma maneira geral, todos os jogadores que eu vi jogar hoje no profissional, o que eu subiria imediatamente seria o Rian Francisco. Depois eu deixaria o restante na base para ir tomando forma e subindo aos poucos para lapidar eles. Então, promessas como o Matheus Alves, que eu acho ele muito bom jogador, o Ferreira, que eu acho muito bom jogador. Esses jogadores, eles precisam permanecer na base para ser lapidado aos poucos e aí ser
subir pro profissional de pouco em pouco, que é assim que tem que se tratar uma base. E não jogar pros leões porque o time tá nos Estados Unidos fazendo uma pré-temporada que não ajuda em nada, que não ajudou em nada. Muito pelo contrário, o São Paulo fez 2 jogos muito ruins, que mostram que não tem evolução nenhuma no time, porque realmente não tem. É algo que preocupa mesmo para essa temporada. Vamos ver como eles vão jogar o Campeonato Paulista. Então não foi um jogo legal e não foi um jogo assim de inspirar. O São Paulo começou muito bem, o Rian Francisco teve ali já logo nos primeiros minutos uma chance, ele meteu a bola na trave. Então por isso que eu digo que o Rian Francisco, dos jogadores que eu vi em campo, pra mim acabou a Copa São Paulo, o São Paulo sendo campeão ou não, passando o Criciúma ou não, ele precisa subir para integrar o elenco São Paulino. E não é tipo, eu vou ver, não, ele precisa subir, porque ele é uma grande promessa e eu acho que ele pode vingar no time profissional. Pra mim, ele é o mais maduro pra subir pro profissional nesse momento. Então não foi um jogo legal. A única coisa que teve de interessante, o entretenimento que teve nesse jogo foi aquele pênalti ridículo que o árbitro ia marcar, que graças a Deus a gente tem VAR no futebol, e ele ainda foi tão incompetente que ele foi no VAR, num lance extremamente claro, aonde não tinha como ele achar um toque do Rafael, porque, gente, sinceramente, na hora do lance que eu vi que ele marcou o pênalti, eu falei, tá brincando? Porque daqui da minha casa, com uma transmissão horrível do Instagram, eu vi que o Rafael não tocou no cara. E ele marcou o pênalti. E aí ele foi chamado pelo VAR e ele ficou lá, ó, 5 minutos no VAR para um lance que tava nítido que não foi absolutamente nada. E ele ainda chamou o quarto árbitro, não sei se foi porque ele tava sem comunicação com a cabine do VAR ou se foi porque ele precisou pedir a opinião do quarto árbitro. Se ele precisou pedir a opinião do quarto árbitro para um lance claro desse, para mim ele é um incompetente e a gente tá realmente muito mal de arbitragem brasileira. A gente já começa o primeiro ano do São Paulo, primeiro jogo do Paulista, em competição oficial, a gente já começa se estressando, passando raiva com a arbitragem brasileira. Porque não é possível que o cara me marque um pênalti desse. E se não fosse o VAR, ele teria cometido a maior atrocidade do mundo. E eu não vou dizer, gente, que o São Paulo merecia vencer esse jogo, porque não merecia. Se tivesse um time para ser vitorioso nesse jogo, seria o Botafogo. E eu não sou clubista de falar que o São Paulo merecia vencer. Em momento algum, o São Paulo mereceu vencer essa partida. Muito pelo contrário. São Paulo estava muito nervoso, os jogadores estavam muito nervosos, estava nítida a falta de entrosamento. Arboleda errando muito, Santilongo errando muito. Moreira, para mim, foi um dos melhores em campo. Um dos melhores jogadores em campo. Se ele não se machucasse tanto, pra mim, ele era titular absoluto desse time. Absoluto. Porque ele joga muito bem, ele defende muito bem. E pra mim, hoje, ele foi um dos melhores em campo, em vista dos que estavam. No mais, William Gomes, eu achei ele muito nervoso. Eu acho que realmente algumas coisas, algumas decisões, né, que acometeram, que passaram por ele, estão deixando ele um pouquinho nervoso. Mas eu ainda tenho a esperança de que ele vai conseguir deslanchar mesmo, ele vai conseguir ser leve, deslanchar e fazer gols, né, fazer jogadas, que é o que ele sabe fazer, que hoje ele teve lampejos de bons momentos na partida, só que no coletivo, numa forma geral, foi um jogo bem ruim. Erro de passe, decisões erradas, decisões equivocadas, lançamento demais, às vezes errava o lançamento, tentava um passe em profundidade, não teve nada de muito expert na partida de hoje, assim, numa forma geral, de todos os jogadores, sabe? Não só de X, Y, Z, todos os jogadores. Então, acho que para um primeiro jogo, como eu já imaginava que seria ruim por ser, né, basicamente utilizado a base, né, e também o Botafogo não ser um time que incomodaria se fosse o titular. Eu acredito, posso estar falando muita besteira aqui, mas eu acredito que o titular teria vencido esse jogo até com uma certa facilidade. Acho que muito pelo entrosamento que o titular tem, que o time titular tem, né? Ferreira, Caleri, Oscar, Lucas. Eu acredito muito que o São Paulo teria vencido essa partida de hoje se fosse os titulares, mas eu não condeno, em momento nenhum eu vou condenar os meninos, não acho que é culpa deles em nada. Eles fizeram o que eles podiam, eles estão extremamente esgotados, porque eles não estavam nos Estados Unidos fazendo pré-temporada. Muito pelo contrário, eles estavam jogando uma copinha, que é jogo em cima de jogo, em Jaú, que era onde eles estavam, agora estão em Araraquara para enfrentar o Criciúma, então jamais, em momento nenhum, eu vou criticar os meninos. E é isso, gente, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Lembrando que amanhã a gente volta com os vídeos às 7 horas da noite, tá? E aí também a gente tem São Paulo ainda, overdose de São Paulo nessa semana. Provavelmente no próximo jogo já serão os titulares que vão jogar contra o Guarani. E depois a gente tem um clássico no domingo contra o Corinthians. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da estreia do São Paulo, se vocês
conseguiram enxergar alguma coisa de positivo. Pode comentar bastante, curte, comenta, compartilha, tá? Pode mandar esse vídeo aí para todos os seus amigos. E um grande beijo para vocês e até a próxima.